Glória a Deus. Vamos se assentar? Podemos se assentar, irmãos? Deus seja louvado, amém? Deus seja louvado. A Ele a honra, a glória e o poder. Amém. Glória e graças a Deus, amém? Privilégio estar aqui na casa de Deus, na igreja. E não sei você, mas para mim, os domingos são com muita expectativa e alegria, que é o momento que nós entramos na igreja e com muita expectativa pela palavra, pelo que vai acontecer, pelas pessoas, pela manifestação da glória. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, que você possa estar feliz com o que está acontecendo, por você estar aqui. Agora, como eu digo sempre em todas as minhas pregações no início, agora é o momento de você preparar este coração, que na parábola do semeador é chamada como terra, e agora ela possa estar aí arada, preparada como uma terra boa, e as sementes vão ser lançadas agora, amém? Vão ser lançadas, e que aí agora possa ser uma terra boa, e frutificar em nome de Jesus. O sentido do cristianismo, irmãos, quando nós somos transformados, e de ouvintes passamos a ser praticantes, amém? Sobre isso que nós vamos agora meditar, refletir sobre um pouquinho do que nós cantamos agora, que nós vamos aprender muito hoje, esta noite, uma palavra de orientação para todos nós. Eu estava refletindo nessa semana como o mundo assim evolui rapidamente, uma velocidade tremenda, né? Basta olhar há 10 anos atrás, 20 anos atrás, como as coisas eram. Muitas grandes tecnologias que nós temos hoje, nós não encontrávamos há 20 anos atrás. E o que é 20 anos, irmãos? Vamos mais um pouquinho, 30 anos, 40 anos, irmãos, em 50 anos, dá-se a impressão que nós estávamos no tempo das cavernas, praticamente sem luz, sem televisão, sem tecnologia, sem celular. Já imaginou viver sem celular, irmão? Sem as redes sociais. E tudo evoluiu rapidamente. Em poucas décadas, o mundo deu várias voltas. Se nós olharmos para nós, ao nosso redor hoje, como as coisas são rápidas. Aqui mesmo nós podemos compartilhar coisas com pessoas ao redor de todo mundo. Basta fazer uma foto, uma transmissão. Essa transmissão que está sendo gravada vai ser compartilhada e várias pessoas vão poder assistir isso. Não só as que estão aqui em São José do Rio Preto, mas em todos os lugares do mundo. Olha que incrível isso. Mas ao mesmo tempo, muitas coisas boas vêm com a modernidade, a evolução das coisas. A linguagem passa a ser outra. E olhando, por exemplo, para o meu filho, para as pessoas que nasceram em 98, de 2000 para cá, eles nasceram são chamados de nativos digitais. Coisas que os meus avós, meus pais e a minha geração, que eu acho que é a última, nós não nascemos, não somos nativos digitais. Nossa preocupação quando criança era era jogar bola na rua, soltar pipa, jogar peão, brincar muito, fazer diversas coisas. Hoje, as crianças, os jovens são nativos digitais, são extremamente inteligentes e pegam as coisas muito rápido. Basta deixar qualquer celular, tablet na mão deles, que vocês vão ver como eles rapidamente começam a mexer com tudo. Porém, irmãos, tudo que vem com as coisas boas, também vem a parte ruim. E com toda esta tecnologia, o avanço da comunicação, por exemplo, nós começamos a perder algumas coisas. Uma das coisas que nós perdemos são os relacionamentos. Comece a pensar nos relacionamentos que se perderam ao longo dos anos por conta da tecnologia. Aí você vai falar: pastor, mas eu me aproximei de muitas outras pessoas. Espera aí que nós vamos falar exatamente sobre isso hoje. Exatamente sobre isso, que faz fazer você pensar muito. Os relacionamentos se perderam, irmãos.
Vamos fazer um teste? Este ano, está certo que esse ano foi um ano atípico, mas pense no ano passado, por exemplo, no seu aniversário. Quantas pessoas foram te visitar no seu aniversário? Quantas ligações você recebeu no seu aniversário? Pouquíssimas, tenho certeza, não preciso nem abrir o microfone para você. Coisa que no passado, nós juntávamos a família, os amigos, ligações, cartas, coisas incríveis aconteciam. Ou seja, os relacionamentos hoje estão diferentes. Outra coisa que se perde, intimidade. Este exemplo que eu dei para você, por exemplo, sobre a ligação de um aniversário, a intimidade cada vez mais vai ficando distante. Aqueles amigos que você saía, que você compartilhava muitas coisas, hoje já não caminha mais com você, e a intimidade vai se perdendo. E eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas hoje são as que frequentam a sua casa e conhecem você verdadeiramente. Outra coisa que se perdeu, o diálogo, a conversa, que acontece muitas vezes dentro da própria casa, cada um no seu cômodo. Às vezes vão se comunicar por redes sociais, pelo WhatsApp. Olha, traga não sei o que. Olha, faça isso pela própria rede social. Pessoas muito próximas dentro da própria casa está perdendo o diálogo. Qual a grande consequência para essa geração que eu falei de 98, 2000 para cá? Pouco relacionamento, pouca intimidade, pouco diálogo. Isso é um grande perigo, irmãos. Um grande perigo, e nós temos que nos atentar para isso. Com o avanço de toda a tecnologia e redes sociais, e eu gosto demais de tudo isso, nos faz pensar algumas coisas. Nós podemos, preste atenção que eu vou dizer para você, nós podemos seguir muitas pessoas, curtir muitas páginas, acompanhar muitas coisas que estão acontecendo, mas isso não me faz amigo e íntimo desta pessoa que eu estou acompanhando. Parou para pensar nisso? Talvez você acompanha uma pessoa muito famosa, um modelo, um jogador de futebol, um cantor, não importa qual classe, mas você acompanha ele de longe, pelas redes sociais. Você sabe tudo dele, a altura, que roupa ele gosta, o que ele gosta de comer, quais são os lugares que ele vai, quais são os amigos dele ali, quais são os ritmos, a agenda. Talvez você conheça coisas muito íntimas, mas isso não te faz amigo e íntimo desta pessoa. Você não está dentro da casa desta pessoa. Irmãos, ainda que você curta muitas coisas, siga muitas coisas, ou se inscreve em muitas coisas, é sobre isso que nós estamos falando, você pode não conhecer esta pessoa. Ou seja, com essa reflexão que eu estou fazendo inicial com vocês, existem dois tipos de pessoas: aquelas que estão seguindo, acompanhando de longe e participando de muitas coisas, e aquelas que são amigas, íntimas do relacionamento dessas pessoas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. É o tema da nossa pregação desta noite. Abra o seu coração, irmãos. Esteja atento a tudo que Deus vai falar com você. O tema da nossa pregação é seguidor ou amigo e discípulo do Senhor. Quem é você? Pegue esses exemplos que eu dei de pessoas, transfira agora para o lado espiritual, para o reino de Deus, para Cristo, nosso pastor, sacerdote, rei, amigo verdadeiro. Lembra na canção que nós cantamos? Quem somos nós, irmãos? Seguidores de Cristo ou amigos íntimos dele? E é sobre isso, irmãos, que nós vamos refletir nesta noite. Pela graça e a misericórdia de Deus, que a palavra seja revelada de uma forma extraordinária a todos nós. O mesmo que acontece com as pessoas nas redes sociais, sobre o distanciamento, é o mesmo que acontece na igreja. É o mesmo que acontece na igreja.
Nós temos dentro da igreja, irmãos, pessoas que estão apenas acompanhando, seguindo, curtindo, vendo de longe o que tem acontecido. O mesmo acontece com Jesus, é a mesma coisa, e a Bíblia nos dá diversos exemplos. Nós vamos ver nesta noite, pessoas que acompanhavam Jesus, pessoas de uma multidão que ia acompanhando Ele, e iam espremendo, ia participando dos milagres, mas isso não faz dessa multidão pessoas íntimas deles. Em nossa geração, irmãos, nunca houve tantos seguidores de Jesus, e poucos amigos e discípulos dele. Nunca houve tantos seguidores. A igreja evangélica é a que mais cresce no Brasil. O IBGE aponta que em 2040, daqui a algumas décadas, o protestantismo, a igreja evangélica, nós seremos a maioria no Brasil. Vou participar desse momento, mas eu espero, se assim for a vontade de Deus, nós seremos a maioria. Se a igreja evangélica é a que mais cresce em numérico, números, porcentagem, o IBGE nos mostra, por que as coisas não mudam? Porque nós vemos cada vez mais casamentos acabando? Por que nós vemos cada vez mais jovens se perdendo? Por que nós vemos cada vez mais homem que não ama a mulher como na Bíblia orienta? Por que nós não vemos mulheres compromissadas e companheiras idôneas como na Bíblia? Porque nós estamos seguindo o padrão do mundo, e aí nós somos apenas os seguidores de Cristo, e não amigos e discípulos dele, irmãos. E isso é muito sério. E para a gente fazer uma reflexão, eu quero que você abra a sua Bíblia. Vamos lá para a palavra de Deus. Marcos capítulo 10, o verso 32 apenas. Abra aí, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Traga a sua Bíblia, manuseie a sua Bíblia. É importante você estar com ela para fazer reflexão, anotações, porque é ela que você vai estudar ao longo da semana e fazer os seus devocionais. Evangelho de Marcos, capítulo 10, o verso 32. Vamos lá? Eu vou projetar para você aqui. Se você não trouxe, mas eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Eu vou usar a versão aqui, NVI, e provavelmente vai dar uma diferença na sua versão. Então eu gostaria que você rapidamente, quem está com Bíblia, lesse na sua Bíblia aí, Marcos 10, verso 32. Faz uma rápida leitura aí, que eu vou projetar aqui, e nós vamos usar a minha como base. Vamos lá? Leia na sua Bíblia aí, pode ler em silêncio mesmo. Marcos 10, 32. Amém? Todos leram na sua. Agora eu gostaria que você lesse aqui comigo. Se você está com uma versão NVI, então vai estar igual a minha. Vamos lá? Olha só o que diz a palavra em Marcos 10, 32. Diz o seguinte: olha que incrível isso, irmãos. Eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Presta atenção agora no que vai dizer. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que os seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12. Ele lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Amém? Essa é a versão que nós vamos usar, é a base aqui para nós. Pai, fala conosco, Deus. Espírito Santo, convença, converta a todos nós. Revele a palavra em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos entender algumas coisas na mensagem, na palavra de Deus. O contexto dessa mensagem aqui que nós estamos lendo, nós estamos falando aqui do momento em que Cristo estava caminhando para os seus últimos momentos. Jesus havia feito muitos milagres, caminhado com os seus discípulos,
muitas pessoas estavam o conhecendo, o nome de Cristo estava sendo expandido, muitos querendo perseguir, matar e acompanhar ele. E nós estamos aqui mostrando nessa passagem, o contexto dessa passagem de Marcos 10, 32. Diga-se a questão que essa passagem bíblica está nos 3 evangelhos. Os 3 evangelhos relatam essa passagem bíblica. Mas é em Marcos que dá aqui alguns detalhes importantes. Esta viagem a Jerusalém, como Jesus sabia, seria a viagem que o conduziria até a morte. Ele havia alertado aos discípulos sobre a sua morte e ressurreição anterior. Essa era a 3ª vez que ele estava falando com os seus discípulos e falando: olha, eis que o Filho de Deus vai morrer, mas ele há de ressuscitar. Era a 3ª vez que Jesus estava falando sobre isso. O interessante nós olharmos aqui nos detalhes que Marcos nos dá, fala que Jesus estava caminhando à frente, sozinho, isolado, coisas que Jesus não fazia durante o dia, quando estava pregando, caminhando. Sempre uma multidão ia acompanhando, ia espremendo ele. Só que ainda Marcos aqui nos dá um detalhe, que Cristo estava caminhando sozinho, atrás dos seus discípulos e a grande multidão. E aí os discípulos, a Bíblia nos fala na versão NVI, que os discípulos estavam admirados. Jesus estava dando ensinamentos, operando milagres, e aquilo trazia uma grande admiração por tudo que estava acontecendo. Mas um detalhe importante, eu não sei se vocês viram aqui na minha versão, os que o seguiam estavam com medo. Os que o seguiam estavam com medo. E aí, irmãos, ele chama os discípulos, os 12, para uma conversa entre amigos. É um detalhe importantíssimo. Diante de uma grande multidão, pessoas que acompanhavam Jesus em todos os momentos, ele chama apenas os discípulos, ele chama apenas os amigos, ele chama apenas aqueles que estavam interessados à parte. E aí ele tem uma conversa individual com eles, e aí relata sobre a morte, sobre a ressurreição, que ele estaria em ascensão aos céus, mostra detalhes de coisas incríveis. A diferença, irmãos, e a grande diferença de um seguidor para um amigo, um discípulo de Jesus, está na atitude. Está na atitude. Eu quero dividir aqui em 2 partes. Primeiro eu quero tratar com você sobre os seguidores. E eu quero que você saia daqui pensando, se nós entramos aqui como seguidores de Jesus, nós temos que sair daqui hoje como amigos dele, íntimos, ou pelo menos pensando nisso, e praticar a partir de hoje. De seguidor, passaremos a ser amigos, discípulos dele. Então eu quero tratar primeiro com os seguidores de Jesus, e eu quero trazer alguns pontos, algumas características dos seguidores de Jesus. Quais são essas características de seguidores? E eu quero que você se alerte e preste muita atenção em cada ponto desse que eu vou trazer para você. Primeiro ponto, e a primeira característica de um seguidor, está em Marcos, no mesmo capítulo 10. Vamos para o verso 21 e 22. Vamos lá? Marcos 10, esse capítulo que nós estamos, nós vamos ler o verso 21 e 22. Diz assim, ó: Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Presta atenção agora. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. A primeira característica de um seguidor é que os seus interesses falam mais alto. Os seus interesses falam mais alto. Essa passagem bíblica aqui é tremenda, porque é logo anterior a esta
do texto base que nós lemos. E nós encontramos ali Jesus caminhando, operando seus milagres, caminhando com os discípulos, e de repente para um jovem diante de Jesus, e diga: Senhor, mestre, ele reconhecia a grandeza do Senhor, diga-me o que preciso para herdar a vida eterna. É o contexto dessa passagem aqui. Jesus diz para ele: olha, você, parafraseando, muito simples, siga as leis, não matarás, não adulterarás, honra teu pai e sua mãe. Ele começa a dizer as leis, e ele diz: mestre, eu faço isso desde a minha mocidade. Aí entra aqui, a Bíblia diz que Jesus o amou e disse para ele: falta uma coisa, o seu coração, amigo, não está no reino, o seu coração está na riqueza sua. Então vamos fazer um back, vamos subir, venda tudo que você tem, entregue aos pobres e siga-me. Imediatamente a palavra de Deus diz que ele ficou abatido, se afastou e ficou triste, porque ele tinha muitas riquezas, mas porque o coração dele não estava no reino. Irmãos, características de seguidores, aqueles que estão vendo de longe, participando do movimento, espremendo a Cristo, sabe? Pode estar até dentro da igreja, mas a característica é: seus interesses falam mais alto. Quando o seu interesse está sendo prioritário, Cristo, oração, leitura bíblica, estar num culto, se envolver com as coisas de Deus, olha, vai ficar de lado, pode ter certeza. Quem é seguidor, irmãos, não vai priorizar, não vai, porque existe um interesse que fala mais alto, e a Bíblia diz que aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Para este jovem aqui, o coração dele estava na riqueza. Vamos trazer para nós: aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? O que você tem priorizado? Qual é o seu interesse? Logo pela manhã, quando nós saímos da cama, você já começa a pensar no reino? Você em algum momento durante o dia faz uma reflexão: meu Deus, tem de misericórdia, obrigado por esse dia, obrigado pela minha mãe, abençoe a minha casa, obrigado pelo alimento. Será que nós fazemos isso? Ou os nossos interesses estão mais altos? Ganhar dinheiro, trabalhar e pagar conta. Quais são as nossas prioridades? Irmãos, para seguidores, os interesses falam mais alto. Pense nisso. Vamos para o segundo ponto. Vamos dar um pulinho agora em Lucas. Vamos lá? Vamos conosco, Lucas, capítulo 10 agora. Vamos lá, irmãos. Lucas 10, vamos ver o segundo ponto de um seguidor. Para a glória do Senhor, nós sairemos daqui hoje como amigos de Deus. Lucas 10, vamos para o verso 38, a partir do verso 38. Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, vamos ver o segundo ponto de um seguidor. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Verso 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Verso 42. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia. Irmãos, o segundo ponto de um seguidor é o seguinte: os seguidores, ele se preocupa e se perde com coisas desnecessárias. Irmãos, nesse mundo tão maluco que nós vivemos, tantas coisas são colocadas diante de nós. Para pensar na sua semana, no seu dia, numa segunda-feira doida de trabalho. Com quantas coisas nós paramos para nos preocupar? Muitas, e a maioria delas são desnecessárias. Será que nós estamos colocando na nossa agenda um tempo para nos encontrar com Deus,
para sentar aos pés dele, refletir nas Escrituras, abrir o coração. Irmãos, tenha em mente uma coisa: nós sempre teremos tempo para aquilo que nós priorizarmos. Não se esqueça disso. Eu sei que a demanda de todos nós é tremenda, gigante. Trabalho, filho, casa, cuidar da saúde, é pandemia, é falta do dinheiro, é essa loucura. Nós precisamos cuidar das coisas da igreja. Meu Deus, quanta coisa! Mas espera aí, será que nós estamos nos assentando e dizendo: Senhor, eis-me aqui, fala comigo, Pai? Se não, sabe o que nós vamos acontecer conosco? Apenas seguidores e ativistas. E Cristo, irmãos, sabe, Ele não quer seguidores e ativistas, Ele quer amigos, pessoas íntimas. As pessoas que entram na sua casa são aquelas que você ama, que você conhece, que tem intimidade com você. É isso que nós temos que entender nesta noite, irmãos. Senão nós vamos ser ativistas e seguidores. Nós vamos começar a fazer um monte de coisa, e a intimidade com o Pai é aquilo que transforma todos nós, tem ficado cada vez mais longe. Irmãos, ontem à tarde, quando eu estava refletindo nessa passagem, para ler, para compartilhar com os irmãos, Deus me deu aquela canção. Rapidamente eu escrevi: Senhor, glória seja dada a Ti. Nós estamos parando e nos deliciando com Jesus, irmãos. Seguidores, nós começamos a preocupar com coisas desnecessárias. Vamos para o terceiro ponto, vamos lá. Agora vai para João, estamos caminhando aí pelos evangelhos, né? Vamos para João agora, capítulo 6, nós vamos ver uma passagem incrível. João 6, vamos ver o verso, a partir do verso 24, vamos lá? João 6, a partir do verso 24. E essa passagem é incrível, vamos lá? João 6, a partir do verso 24, diz assim: quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, olha só, Jesus dá na lata. Ele fala assim: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Sabe qual que é o terceiro ponto para nós pensarmos, irmãos? Seguidores vêm com segundas intenções e sem sinceridade. Forte isso, né? Terceiro ponto para a gente refletir, irmãos, de seguidores. E talvez todos nós aqui estamos na classe de seguidores. E a chamada para Jesus é nos alertar. Fala: filho, ó, para de ser seguidor, vamos ser amigo. Seja mais íntimo meu. Seguidores vêm com segundas intenções e sem sinceridade. Para vocês entenderem essa passagem aqui de João 6, nós precisamos ver o contexto todo dela. A passagem aqui faz relação com a primeira multiplicação dos pães. Nós estamos ali, Jesus com uma multidão pregando, uma multidão acompanhando, os seguidores dele. E Jesus alimenta os seguidores, amém? Todos nós que somos seguidores em algum momento da vida, talvez hoje não seremos mais, Jesus tem nos alimentado. E neste momento aqui de João 6, ele alimenta uma multidão, uma grande multidão, com pães e 2 peixes. A multidão seguia, houve a multiplicação, junta-se todos aqueles alimentos que sobram, dá 12 cestos, sobra muita coisa. De repente, Jesus vai para um lugar secreto, orar, passar tempo com o Pai em intimidade. Irmãos, o nosso exemplo vem dele. O nosso exemplo a ser seguido é Jesus. Depois de alimentar uma multidão, ele vai para o secreto, passa um tempo em intimidade com o Pai. Os discípulos seguem com o barco. Houve a grande tempestade em todos os barcos ali. Jesus anda sobre as águas.
E aí eles se encontram do outro lado. E de repente aquela multidão que Jesus alimentou se dá conta: cadê ele? Cadê o mestre? Cadê Jesus, aquele que nos alimentou? Eles entram no barco e vão atrás de Jesus. E aí joga a isca, sabe, para Jesus, como se fosse bobinho cair. Mestre, quanto tempo você chegou agora aqui? Jesus na lata já manda neles: vocês estão atrás de mim, parafraseando, não porque vocês têm interesse verdadeiro em mim, mas é porque eu estou dando do alimento para o corpo para vocês. Irmãos, nós temos que ter mais sinceridade quando nós estamos diante de Deus. Sinceridade. Muitas das vezes nós entramos dentro da casa de Deus com segundas intenções. Com segundas intenções. E quando a nossa intenção prioritária aqui era dizer: Senhor, miserável homem que eu sou, pecador, se não fosse a graça, irmãos, nós estaríamos perdidos. E ela invade o nosso ser. Pai, obrigado pelo que tu fez. Essa tem que ser a nossa intenção verdadeira com Ele, irmãos. Reconhecer. Quando nós temos essa intimidade, um aprofundamento nele, frutifica na vida de outras pessoas, no trabalho, na faculdade, no ambiente de amigos. Sabe por quê? Muitas pessoas não se aproximam de Cristo porque elas não veem as mudanças em nós. Não veem. Nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo aí fora, irmãos. Nós representamos Jesus no carro, na fila do pão, que hoje não tem mais fila, no ambiente da faculdade, que para os jovens é terrível, no trabalho, irmãos, no trabalho. Lá no meu trabalho eu sou conhecido como normalmente o chato, mas não é porque eu sou chato. Os caras outro dia falaram: meu, deve ser chato demais dormir com o Léo no hotel. Às vezes sai para fazer alguma convenção, algum trabalho. Um dia ele falou: nossa, deve ser muito chato dormir com o Léo, porque ele só fica lendo e só falando das coisas de Deus, mas o coração desta pessoa não está no reino. Sabe como que é o coração dessa pessoa? Cachaça e gandaia. Aí ó, show de bola. Pense nisso, irmãos. Pense nisso. E agora eu quero falar com você para mudar a chave. Vamos mudar a chave agora? Saímos de seguidores, vamos virar amigos de Deus. Vamos virar amigos de Deus. Vamos virar amigo de Deus. Vamos virar amigos de Deus. Vamos virar amigos de Deus, amém? Vamos sair de seguidores e virar amigos do Senhor, irmãos. Esse é o nosso papel nesta terra, ser amigo dele, íntimo deles, irmãos. Vamos sair de seguidores para amigos. Vamos ver agora os pontos de quem é amigo, discípulo deles. E agora eu quero que você pegue esses pontos para você. Apaga aqueles pontos que eu trouxe agora, que talvez estavam em você, e fala: Senhor, isso não me pertence mais, agora eu quero ser amigo. E vamos tomar posse desses pontos agora. Abra aí em Lucas, então, o capítulo 5, vamos ler o verso 6. Olha que incrível as características de um amigo, de um discípulo de Deus. Lucas 5, o verso 6, a partir do verso 6 nós vamos ler. Olha que incrível que a palavra de Deus nos fala. Vamos lá? Lucas capítulo 5, verso 6 diz assim: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Olha só aquilo que eu acabei de dizer. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Verso 11, grifa na sua Bíblia. Eles então
arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Característica, irmãos, de um amigo de Deus: segue pelo que és, segue pelo que Ele é. Irmãos, nós estamos vendo aqui a história de homens que eram pescadores, provavelmente bem sucedido, porque eles tinham barcos, tinha uma sociedade, uma empresa naval ali, e naquela época ter um barco não era barato, não era simples. Então nós estamos falando aqui de Simão, do seu irmão André, de Tiago, de João. Eles tinham ali uma sociedade, e de repente, quando o mestre ali opera um grande milagre, chama eles para serem amigos verdadeiros. Siga-me, siga-me, siga-me. E de pescadores normais, vocês vão ser pescadores de homens. Sabe o que falta em nós? Seguir, crer no Senhor, pelo que Ele verdadeiramente representa, pelo que Ele é. O Senhor é Rei, irmãos. Ele é Senhor. A Bíblia diz que um dia todo joelho vai se dobrar, toda a boca vai confessar que Ele é santo. Esse mundo que não conhece o Senhor, irmãos, nós temos que estar claro nisso. Nós temos que nos atentar a tudo que está acontecendo. O Senhor nos chama para ser amigos e seguir a Ele, e seguir a Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe uma outra coisa que acontece quem é amigo? Vamos agora ali para o verso 17 de Lucas, só que vai para o capítulo 6. Você está aí no capítulo 5, vai para o capítulo 6 agora. Abra no verso 17. Olha o que acontece com quem é amigo de Deus. Verso 17 diz assim: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão. Mais uma vez, estava ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão, procedente de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Então, Jesus desceu, parou no lugar, e estava quem? Os discípulos e uma grande multidão. Vamos entender melhor? Verso 20 agora. Olha só o que diz o verso 20. Olhando para quem? Olhando para os seus discípulos. Olhando para quem? Para os seus discípulos ele disse. Olha só, irmãos, agora falando para os amigos, os íntimos, sabe, aquele que você chama na sua casa para jantar com você. Jesus fala assim: bem-aventurado vocês os pobres, pois a vocês pertence ao reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se neste dia e saltem de alegria. Vocês que são amigos passarão por isso, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Sabe para quem é amigo? Deus tem falado: ó, você que é amigo vai passar uns mal bocados, coisas terríveis vão acontecer, as coisas ruins vão acontecer com você que é amigo de Deus, sim, mas regozijem-se, alegre-se, porque grande é a recompensa, irmão. Sabe aonde é a recompensa dos que são amigos, discípulos, seguidores de Deus? A recompensa é nos céus, irmãos, nos céus. A eternidade nos aguarda. Nós temos como cristão esperar com ansiosidade as boas-vindas do Cordeiro, o momento em que Ele chamar a igreja dele: Senhor, eis-me aqui. Os que são amigos recebem consolo e recompensa do céu. Você é amigo de Deus, irmãos, você recebe consolo e recompensa. A Bíblia diz que uma multidão acompanhava Jesus, mas ele diz para aqueles que são amigos:
os discípulos. Ele olha para os discípulos, para os amigos e fala: peraí, tem muita gente, multidão, mas vamos lá, a vocês que são íntimos, bem-aventurados vocês, um consolo do céu para vocês. Então a mão de Deus para vocês, a mão do Senhor está sobre nós, irmãos. A mão do Senhor está sobre nós. A mão do Senhor. Vamos ver uma outra característica de quem é amigo. João 8, verso 31 e 32. Vamos lá. João, capítulo 8, verso 31 e 32. Nós estamos caminhando para o final. Vamos lá, João 8, verso 31 e 32 diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mais uma vez, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Irmãos, aquele que permanece firme tem o direito, tem a oportunidade de ser chamado de discípulo, de amigo de Deus. E uma das coisas que mais nós estamos vendo na sociedade atual, com o cristianismo superficial e fininho que nós estamos vendo, são pessoas desistindo, abandonando a fé para seguir outros caminhos. E a Bíblia nos fala: vocês que permanecem firmes serão meus discípulos, meus amigos, e aí vocês conhecerão essa verdade. E essa verdade, sabe o que ela faz conosco? Liberta, traz liberdade para nós, irmãos. Nós não ficamos presos a pastor, nós não ficamos presos a religião, nós não ficamos presos a doutrinas, nós não ficamos presos a este mundo caído, nós ficamos presos a Ele somente. O contexto dessa passagem aqui, Jesus, irmãos, está tomando pancada dos fariseus, dos homens que estavam questionando Ele, e Ele começa a refletir e falar um monte de verdades ali para aqueles homens. E de repente, quando Ele acaba de doutrinar aquelas pessoas, os judeus, coisas que os judeus repudiavam, dizendo que Ele era o Messias, os judeus que haviam crido nele, acreditou nele ali, Ele fala: uau, vocês verdadeiramente entenderam o que é o Evangelho, vocês compreenderam, porque permanecem firmes. E a última característica, vamos para o verso capítulo 13 agora do João, e a gente vai finalizar com uma última característica de um amigo, de um discípulo de Jesus. Vamos lá? João 13, a partir do verso 34. João 13, 34 diz assim, e olha essa característica incrível agora dos amigos de Deus: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Verso 35. Olha só que incrível, irmãos. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Sabe por que as pessoas não reconhecem nós como amigos de Deus, não sendo discípulo dele nessa terra? Porque nós não conseguimos amar um ao outro, irmãos. Nós não conseguimos sentar perto de algumas pessoas que nós tivemos algum problema no passado, dentro da própria igreja. Como que nós vamos ser chamados de discípulos e passar a eternidade com essa pessoa que você tem algum problema? Aonde você está liberando perdão? Se atente a isso, irmãos. Se atente, o mandamento que Deus nos deixa: ame a Ele e ame ao próximo. Ah, mas ele tem algum problema? Ame ao próximo. Mas ele falou mal de mim? Ame ao próximo, cara. E aí sim vocês vão ser chamados de discípulo. Não é, irmãos, o tanto que nós fazemos, não é o talento que nós temos de cantar, de tocar, de cuidar da mídia, das crianças, de recepcionar, de abrir a igreja, de limpar. Não é.
Não é isso. Nós precisamos entender mais o que é cristianismo. Não é ativismo, irmãos. Não é ativismo. Cristianismo é mudança de vida. Mudança, metanoia, uma nova forma de ser, mudança de pensamento. Espera aí, eu estava para cá, opa, é um novo caminho. Todos os homens, os amigos de Deus que foram chamados, foram transformados. Um pescador de homem. Um homem que perseguia a igreja, vai ser o apóstolo dos gentios. Um cobrador de impostos, vem cá, Mateus, Levi, vem ser comigo agora, vem ser meu amigo. Irmão, sabe por quê? Nós não estamos nos tornando amigos, nós não estamos amando, nós estamos dando ouvido a outras coisas, nós não estamos priorizando as coisas de Deus, nós não estamos lendo, não estamos orando, nós não conhecemos a Ele, não conhecemos, somos apenas seguidores. Que legal, estou curtindo muito esse negócio de cristianismo, mas profundidade, isso nós não temos. Não temos, irmãos. Não temos. Convite para nós nessa noite: pare de fazer o que a maioria está fazendo. Deixe de ser um seguidor de Jesus, irmãos. Deixe de ser aquela multidão que ficava pegando as migalhas. Deixe de ser aquela multidão que ia diante dele sem sinceridade. Deixe de ser alguém que tem curtido muitas coisas, acompanhado muitas coisas, e passe a ser o quê? Amigo íntimo dele, um discípulo do Senhor, um discípulo dele. Para finalizar, a última passagem bíblica agora, João 15:15. Vamos lá? João 15:15, para a gente finalizar com uma última passagem bíblica. Vamos lá? João 15:15 diz assim, olha que incrível agora. Nós fizemos uma jornada aqui, você percebeu? Iniciamos o culto como seguidores. Todo mundo aqui entrou provavelmente, talvez como seguidor. Está muito legal esse negócio de cristão nessa terra. E nós começamos a levantar voo. E estamos saindo daqui em nome de Jesus, como amigo, discípulo dele. E olha o que diz João 15:15. Olha que incrível isso, irmãos. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Sabe para quem ele tem tornado conhecido? Revelado aos amigos. Sabe por que muitas vezes você não tem entendido as coisas do reino? Poxa vida, eu não entendo a Bíblia. Eu leio, não compreendo nada. É uma bagunça. Falta intimidade. Falta ser amigo. Porque a Bíblia nos fala que o que ele, Jesus, ouviu do Pai, ele tem trazido para os amigos. E para a gente compreender essas coisas maravilhosas, irmãos, tirar as escamas dos nossos olhos, os tapa-ouvidos, precisa ter intimidade com Ele. Precisa ter intimidade. Precisa ter intimidade. Eu quero que você assista um vídeo agora comigo, rapidamente, e faça uma reflexão na intimidade e na questão de amizade agora que nós estamos falando. Veja esse vídeo, em nome de Jesus. Olha aqui. Querido amigo, eu tenho conversado com alguém a seu respeito. Essa pessoa se importa com você e muito. Eu acho que você ainda não o conhece, mas eu estou conhecendo de perto, e quanto mais convivo com ele, mais sinto que ele realmente me entende. Ele é bem popular, de fato.
2,2 bilhões de pessoas no mundo o chamam de melhor amigo. Mas nem mesmo 7 bilhões de pessoas seriam suficientes, pois ele quer um relacionamento com você. Não se preocupe, ele é 100% verdadeiro e na realidade é a mais confiável e fiel pessoa que eu conheço. Para você entender, eu mesmo dividi os meus mais profundos sofrimentos e fracassos com essa pessoa. Ele me ajudou a passar por todas essas coisas e me fazer uma pessoa mais forte. E eu sei que ele fará o mesmo por você. Mesmo quando você passar pelos momentos mais difíceis e sombrios da sua vida, ele estará bem perto, pronto para te dar a paz e conforto. Ele não é apenas um amigo como outro qualquer. Ele criou o mundo, morreu e voltou à vida. E fez isso por você, mais do que qualquer outro ser humano poderia fazer. Mas se você apenas pedir, eu não quero ser insistente. Essa pessoa sabe que o amor verdadeiro não se impõe ou se pode forçar. E assim, nós temos uma escolha. Se você me buscar de todo o coração, me encontrará. De todo o coração, o encontraremos. Ou encontraremos. Ou encontraremos. Eu falava com... Essa mensagem eu compartilhei com a minha esposa e o meu filho, nosso culto caseiro que a gente faz. E eu falava com o meu filho. Nós estávamos sentados e eu falava com ele. Eu falava, quantos amigos você tem? Ele falava, de lado ele falou, 20. O jeito dele. Eu falei, legal filho. Quantos desses 20 vêm aqui em casa brincar com você? Aí ele falou o nome dos amigos. 4 amigos apenas. Eu falei, exatamente isso, filho. Exatamente isso. Muitos são seus amigos que acompanham você. Sobe na árvore, brinca, participa das coisas que você tem feito. Dos 20, somente 4 vêm almoçar aqui em casa, conhece os seus brinquedos, conhece como você é, conhece o papai e a mamãe, conhece a nossa casa por dentro. Somente 4. O que eu quero dizer para você, irmãos, aqueles que seguem, curtem, acompanham as coisas de longe, não te conhecem na intimidade. A mesma coisa é com Cristo. Nós podemos participar de muitas coisas que tem acontecido no movimento cristão. 2040 será a maioria cristãos, mas os que são íntimos serão amigos e discípulos dele nesta terra. Discípulos dele nessa terra. Para finalizar, eu quero contar uma história para vocês. Diz que havia um jovem cristão e ele queria saber como ter mais comunhão e proximidade com Deus. Ele estava com muita alegria e descobrindo as coisas do reino, e ele queria saber como ter mais proximidade, comunhão, conhecer mais a Deus. E ele vai a um monte. No topo deste monte morava um ancião, um senhor cristão muito sábio. E ele sobe ao topo deste monte e abre o coração, fala, olha, como que faz para ter mais comunhão? O Senhor é um dos homens que mais tem comunhão, conhece a Deus de uma forma extraordinária. Como que faz para ter isso? O ancião diz, acompanhe apenas. Eles começam a descer o monte e não fala nada, não troca nenhuma palavra, vai descendo ao monte. E aquele jovem ansioso, querendo saber como que é ter mais comunhão. E eles descem ao monte, e este monte ficava de frente para a praia. E de repente eles vão entrando na praia, e sem falar uma palavra, as águas começam a bater nos pés, eles começam a entrar para dentro do mar. As águas chegam na canela, as águas chegam no joelho, e de repente as águas estão chegando na cintura. O jovem começa a ficar preocupado, olha, o que vai acontecer? O ancião não fala nada. A hora que a água chega acima da cintura, eles param ali. O ancião
pega a cabeça do jovem, imediatamente põe ela embaixo da água, e com muita força segura ele sem ter oportunidade de sair. O jovem começa a se bater as mãos com tanta força, se debater, tentando sair daquele momento e não consegue. O tempo vai passando, o jovem vai ficando sem ar, ele começa a se bater. Quando o jovem está quase perdendo o ar e morrendo, o ancião solta ele e ele sai da água buscando o ar. Ele diz: você está louco? Quer me matar? Por que você fez isso comigo? E aí, o ancião fala assim para ele: a resposta para aquilo que você perguntou, como ter mais comunhão e intimidade, está diante dos seus olhos o que aconteceu. O dia que você buscar a Deus, como você buscou o ar para respirar, quando você estava aí morrendo, você o encontrará e saberá o que é ter intimidade e ser amigo dele. O que falta para nós, irmãos, é buscar a Deus em espírito e em verdade. Feche seus olhos, vamos orar? Glória a Deus por isso. Vamos orar. Pai, misericordioso é o Senhor. Graças a Deus, o Senhor tem nos alertado, como um Pai amoroso, nos chama para perto de Ti. Obrigado, meu Deus, nos dar a oportunidade de sair de seguidor, aqueles que estão na multidão, para íntimos, quem quer ter um relacionamento, conhecer mais do Senhor, estudar mais, ler mais, ter intimidade, orar mais. Senhor, obrigado, porque o tempo tem passado, Senhor, e muitas das vezes eu não me alertei para tudo que tem ocorrido. Mas Jesus, me ajude. Não tem sido fácil. O mundo tenta me tirar dos teus caminhos. Os amigos me afastam de Ti. Pai, me ajude. Ajude a todos nós, Senhor. A nossa personalidade. Senhor Jesus, dá-nos força, tempo, coragem, unção, sabedoria, para poder ler as Escrituras, compreender. Afasta de nós, ó Pai, tudo aquilo que está atrapalhando a comunhão contigo. Tira de nós, ó Pai, esta preguiça que nós sentimos, e a dedicação que nós temos para tantas coisas, e deixamos sempre o pior para o Senhor, o pior tempo, a pior qualidade para Ti. Deus, tenha misericórdia de nós, porque um dia nós passaremos a eternidade adorando ao Senhor, e o Senhor virá buscar um dia a sua igreja, e o que nós queremos ouvir é: servo bom e fiel, fostes fiel, pode entrar, nosso nome possa estar escrito neste livro da vida, ó Pai, e sermos discípulos do Senhor, sermos usados com o talento, o dom que nós temos nesta terra, para glorificar o nome do Senhor, e levar cada vez mais pessoas para perto de Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Glória e graças a Deus por isso. Eu quero dizer às pessoas que estão assistindo a gravação desta pregação aí pela internet, glória seja dada ao Senhor. Que privilégio você teve em participar conosco desta mensagem. Você ao final agora vai ficar com uma imagem aí para você participar e nos ajudar financeiramente. Tem sido tempos desafiadores. Eu conto com a sua colaboração, com a sua ajuda, a participar conosco também. Ao final aí vai ter os dados bancários. Contribua e semeie no reino de Deus, em nome de Jesus. Que Ele derrame graça e bênção sobre você. Deus abençoe a você em nome de Jesus.